Hoje, dia 15 de abril de 2016. A paz só se encontra nos corações dos filhos da luz. Desde o momento que eu comecei a escrever, ele atentava eu para escrever errado. E eu corrigia tão logo que a palavra não escrevia certo. Uma coisa que não tem explicação, viu? Diz ele, o sofrimento desde, em vez de botar desde Adão, não, desde Abraão. Eu vi que estava errado. Então começou a me atrapalhar e eu escrevi errado. Desde Adão que não fez como pedir, levou muitas almas a virem a se perder. Não foi como era para ser, teria que fazer a minha vontade, e não a de Lúcifer. Foi ele que causou a morte. Eu, sendo Deus criador de todas as coisas, não deixaria vir morrer alguém. Todas as criaturas eram para ser eternas, assim como eu sou. Só ele, o diabo, que causou todas as desgraças, por não fazer como deveria. O que ele queria era ser Deus também. Mas por sua teimosia, virou-se contra mim. Queria ser dono do mundo, que nada fez, a não ser o que hoje vocês, meus filhos, estão vendo. É desordem por todos os lados. São bem poucos que vêm fazendo como escrito está. Uma guerra desta natureza só existe no inferno. Entre eles, a paz só se encontra nos corações dos filhos da luz. Foi assim que, por meio um dos filhos de Adão, Abel, veio a me servir quando Caim ouviu a voz do diabo. Vê, meu filho Papa Pedro II, até aqui contigo. Ele faz de tudo para escrever errado, querendo desfazer essas palavras. Mas não perto de mim, ele não é nada. Só é muito valente nos momentos de tirar a vida de muitas pessoas. Essas que já estão condenadas. Por isso que vem ocorrendo no mundo inteiro. O capitalismo vem tomando conta. Já não é mais como antes, que uma boa parte pensava em mim, respeitava como escrito estava. Nesta demanda, as guerras só vêm destruindo. Há em toda parte, sem ter mais limite. Guerra de perder um querendo ser mais do que o outro. São países que vêm perdendo o controle. Os que se dizem meus servidores já não acreditam mais em mim, achando que eu sou uma lenda mesmo. E bem pouco por mim estão esperando, justamente agora que o final está chegando. Vem pondo na cabeça de muitas famílias que o melhor é separar-se dos que vêm me ouvindo, como deste teu trabalho, filho Papa Pedro II. Se nota que a Santa Igreja Católica só aqui vem dando-me o máximo de respeito. Jesus de Nazaré, Papa Pedro II. A gente, antes de abrir a boca, às vezes em família, devia pensar bem 3 vezes o que vai dizer. Porque nós não temos livre também da cilada dele, né? A gente levanta já pensando no que sentido vai escrever. Ele já sabia, Lúcifer já sabia que Deus ia dizer quem é ele, né? Você vê que ele é muito valente, quando um pega uma faca, um revólver, aí ele fica valente, que ele já está no corpo da pessoa.
mais perto de Jesus ele não pode, de maneira alguma. Só que ele tenta. Em vez de botar Adão, de Abraão e outras coisas, ele tenta para não dizer a verdade, né? E assim nós, dia a dia, nosso trabalho. Ele tenta de toda forma. Quando ele vê que a família está unida mesmo, não. No meio eu vou botar um que tem que destruir a família. Só que a minha família já é diferente, né? Graças a Deus. Nem filhos, nem filha se põe contra o meu trabalho ou querendo desfazer. Mas se não tomar cuidado, o que vem de fora vai querer destruir. Não pode. Não pode, não. Devia pensar bem que isso aí é obra satânica. Porque onde existe o respeito, existe o amor verdadeiro. Desde o momento que começou a sair de casa, um filho ou uma filha, ele saiu de casa bem instruído. Eu não ensinei a bater em ninguém. Eu não ensinei nada de ruim, só ensinei de bom. Tem que ser assim. Mas a gente não sabe o que vem pela frente, né? Às vezes a pessoa pensa alguma coisa ao contrário, mas não é não. Ele diz aqui, ó. Ele vem querer destruir a família de uma forma ou da outra, ele está sabendo que é a hora. Aonde a própria Igreja Católica, estão vendo isso aí, que já não é mais como era antes, é bem diferente mesmo. A pessoa para chegar perto de um padre tinha que ter o máximo de respeito, porque o padre representava Cristo na terra. Como é que vai respeitar eles, se não respeita os direitos sagrados? Sim, porque diz ele, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passarão. Então tudo que está escrito tinha que acontecer. E justamente agora. É guerra por todos os lados. É guerra de querer poder mais do que o outro. Todo tipo está existindo. E bem pouco está enxergando isso aí. Bem pouco. É pena. A gente quer o bem, a gente quer fazer de tudo possível. Mas não, ele entra no meio, tu tens que ser assim. E tem pessoas que estão pensando que... Não. Está muita coisa errada aí também no meio de vocês, né? Eu disse, porque também os meus irmãos, meus parentes, escutam eu. Eles dizem que eu conheço esse, mas não conhecem o que está aqui dentro. Eles não conhecem. Sinceramente, nem eu. Não posso dizer que eu sou assim, só Deus. Então, há neles lá, não, mas eu estou certo, eles estão um pouquinho errados. Se tivesse errado, eu chamava a minha atenção. Primeira coisa que se eu estou errado, ele me chama a atenção. Filho, não é assim. Porque o que ele passa para mim é como você, que se tiver pai vivo, eu acho que um pai não ensina as coisas ruins para o filho ou uma filha. O pai ensina só o que é bom. É o que ele passa para mim, eu quero passar para vocês. Só que isso aí é difícil. Se eu fosse um diplomata, se eu fosse um grande desses, bom, ele é um homem de presença, é um talento de homem, eu acredito. Agora, o João ninguém como eles tratam, né? Eu não vou acreditar nisso aí. Só que tem um porém, os que eles escolheram foram tudo gente humilde. Não foi gente da alta. Não foi um sacerdote que ele escolheu. Está na Bíblia, pelo menos que eu leio, né? Ele não escolheu um sacerdote, um sumo sacerdote. Escolheu pescador, veio um homem simples. Que é um homem simples, um pescador. Né? O João. Um homem que não sei, para mim, certo, não teve estudo, porque andava nos matos, evangelizando, comendo mel, gafanhoto. Então não era uma pessoa da alta, como diz hoje. Sempre são pessoas humildes e simples.
É nessas pessoas humildes e simples é que está a presença de Deus. Não quer dizer se só a minha pessoa, em vocês também. É na pessoa simples e humilde. Nunca a gente queira se fazer mais do que os outros, não. Ah, mas eu estudei, eu tive na academia, grande coisa. São o que mais ofende a Deus. É, sim. Porque antigamente não existe esse tipo de palavrão. Agora é palavrão por todos os lados. Até no governo. Isso vocês viram ex-presidente da República falar besteira. Então não é a pessoa que por ter capacidade, porque tem talento, não. São esses mesmo que julgaram Jesus. Os que julgaram Jesus. Pelo que está escrito, foi os grandes, principalmente o sumo sacerdote. E hoje estão fazendo o mesmo. Estão fazendo o mesmo. Pensa que Jesus é uma lenda. Foi falado que alguns deles já... Eles não acreditam que nessa pequena hóstia ali está a presença de Jesus. Eles não acreditam isso aí. É porque tinha que ser assim mesmo, né? Primeiro, de tudo que vai acontecer, o Filho do Homem tem que ser rejeitado. Será que ninguém está enxergando que ele está sendo rejeitado? Para começar, um casal, um moço, uma moça, casa, para quê? Para ter uma família. Mas lá em Joinville, eu morei muitos anos, com nós mesmos no meio, antes de casar, já 1 mês estava tomando comprimido, para não ficar grávida. Estão rejeitando Deus. É natural, porque ele fez nós a sua semelhança. Era sempre aquele debate contra mim. Mas admira tu encher a casa de filho desse jeito. Não pensa no futuro. Próprio irmão, às vezes dizia, próprio irmão. Toma cuidado, rapaz, espera aí. Vai passar fome no fim. Uma irmã, tadinha, que eu tenho, que hoje sofre. Só teve um filho só. Morreu o marido, morreu o filho e ficou sozinho. Era rico, gente rica. Mas tinha muito terreno, muito dinheiro. No fim, coitada, tem que alugar a casa para aguentar com o saláriozinho que ela ganha. Aí você vê só aqui as coisas. Eu já era o contrário. Eu não, cada vez que nascia um filho, eu só agradecia a Deus. E quem que faz isso? Uma mãe para ser mãe? Ela que tem que dar a educação ao filho e à filha. Ele também, que são os professores. Mas hoje não, como uma mãe pode dar educação para o seu filho? Se tem que botar na creche, só tem carinho à noite. Durante o dia não tem carinho. Como é que nasce um filho, uma filha, se lá fora aprende o que não deve? Porque a educação vem de casa. A de casa que vem a educação. Mas hoje não ligo para mais nada disso. Hoje é tudo mais moderno. Tudo é moderno, só diz assim. O modernismo de hoje é a perca da alma. Essa é a realidade. Eu não me preocupo com o que eu vou ganhar ainda. Eu não me preocupo com o que eu tenho. Eu me preocupo com a alma aqui dentro. Eu me preocupo com Deus. O fim de tudo é isso aí, gente. Eu tenho que me preocupar com Deus. Eu não vou me preocupar com o bispo, com o cardeal, ou com aquele lá que está traindo Jesus. Por que eu vou me preocupar com ele? Porque na Bíblia também está escrito isso aí. Ai do homem que confiar no outro. Eu confio em Deus. Mas a maior parte no mundo, não, é o capital. Eu tenho que ter muito dinheiro. Grande coisa, no outro dia ele não sabe se está vivo. Deve pensar bem em Deus. Porque Deus nos ajuda. Não deixe de pensar nele a todo instante, porque ninguém sabe o momento. O momento vem como surpresa. E se eu estou pensando em besteira, se eu estou pensando só em dinheiro, aqui o capitalismo tomou conta do mundo, está dizendo essa mensagem aqui, bem esclarecido. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.